Vamos dar início à programação do primeiro encontro de licenciaturas da UX, acompanhando a exibição do vídeo institucional da Universidade de Caxias do Sul. Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UX ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. E nesta manhã, não é mesmo? O programa Par For e PIBID.
Vamos compor a nossa mesa de abertura oficial deste evento, convidando para estarem conosco aqui à frente a pró-reitora de graduação da Universidade de Caxias do Sul, professora Terciane Ângela Lucchesi, a representante da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, Lorena Lins Damasceno, a coordenadora institucional do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação, PARFOR, professora Adriana Desestartes Trinidad. A coordenadora institucional do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, professora Rochelle Andreasa Maciel. Saudamos ainda as presenças do diretor da área do Conhecimento de Humanidades, professor Vanderlei Carbonara. Seja bem-vindo. Também saudamos e registramos a presença do representante da direção da área de conhecimento das ciências exatas e engenharias, professor Alexandre Vieselli. Saudamos ainda aos secretários municipais de educação ou seus representantes, professores, coordenadores e alunos que prestigiam este evento. O primeiro encontro das licenciaturas da Universidade de Caxias do Sul tem o propósito de qualificar futuros professores na construção de uma sociedade crítica e ativa sobre a prática educativa como compromisso de transformação social. Suas temáticas giram em torno das perspectivas da docência na contemporaneidade, com palestras, rodas de conversa e oficinas. Os assuntos serão os mais variados, desde a qualidade de vida e o bem-estar dos docentes, e gêneros e sexualidade na educação, até a aprendizagem motora nos jogos desenvolvimentistas e culinária em equipe. Convidamos agora para fazer uso da palavra, dando as boas-vindas a todos os participantes deste encontro, a coordenadora, professora Rochelle Andreasa Maciel. Senhoras e senhores, bom dia. Saudações a todos aqui presentes ou representados. Bem-vindos a mais um evento na Universidade de Caxias do Sul, que é, para nós, um motivo de orgulho. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença das autoridades, aos colegas, a coordenação do evento, a comissão organizadora, aos professores e acadêmicos participantes desse encontro, e o apoio constante da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade para que esse evento se tornasse possível. Esse ano tem sido pródigo na promulgação da nossa instituição nas mais variadas atividades de formação, pois todos nós que abraçamos a educação como ofício e até mesmo como sacerdócio, sabemos da importância dela na melhoria e evolução da sociedade em que vivemos e do nosso papel de conduzir esse trabalho. O evento que hoje se inicia também se reveste de uma importância singular na construção de uma sociedade crítica e ativa sobre a prática educativa como um compromisso dessa transformação social, pois precisamos formar docentes para atuar na educação básica, comprometidos com o desenvolvimento do ser humano, com iniciativa, senso de responsabilidade social, capacidade reflexiva e científica que lhes permitam inovar no campo educacional. A iniciativa da realização do primeiro encontro das licenciaturas, Programa PARFOR e PIBID, intitulado como Docência e o Contínuo na Construção de Saberes e Afazeres na Educação Contemporânea, foi alicerçado no entrelaçamento colaborativo entre a universidade e a escola,
oportunizando a qualificação da formação profissional de professores e acadêmicos, tendo os programas Parfor e PIBID como alicerce desses afazeres. Esses 2 programas são vinculados à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, e criados em um cenário de formulação de várias políticas de incentivo à formação de professores. O Parfor, possibilitando melhor a formação para atender diferentes áreas do conhecimento, e o PIBID se inserindo prematuramente na vida do futuro docente, lugar de onde emergem saberes da prática que, articulados aos saberes acadêmicos, potencializam ações mais propensas ao enfrentamento da complexa experiência escolar. São eventos como esse que a Universidade de Caxias do Sul, uma instituição de ensino superior comunitária, expressa também a sua articulação e responsabilidade na formação de professores, criando espaços para os profissionais da educação discutirem e refletirem sobre a docência, visando a construção de novos saberes e qualificando as ações educativas. Para finalizar, trago uma frase de Paulo Freire, que nos inspira a pensar sobre a boniteza dessa profissão tão nobre, a de ser professor. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não para dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Enfim, qual boniteza encontramos de ser professores? Em que consiste educar como sentido? Como realizar essa tarefa nos tempos atuais? Nosso evento traz algumas possibilidades de entender que a beleza existe em todo lugar. Depende do nosso olhar, da nossa sensibilidade, depende da nossa consciência, do nosso trabalho, do nosso cuidado e do nosso compromisso com a profissão docente. A beleza existe porque o ser humano é capaz de sonhar e assim podemos contribuir para transformar o mundo. A todos e a todas que participarão da nossa programação, nossas sinceras boas-vindas. Muito obrigada. Gostaríamos também de registrar e saudar a presença entre nós da nossa palestrante desta manhã, que logo em seguida estará fazendo uso da palavra, a doutora em Educação, Nilda Secala. Seja bem-vinda. Nós gostaríamos, neste momento, então, de convidar para a sua saudação a pró-reitora de graduação da Universidade de Caxias do Sul, professora Terciane Ângela Lucchesi, então, para dirigir a sua mensagem, a sua manifestação a todos os presentes neste encontro. Por favor. Bom dia a todos, todas, todes. É um prazer recebê-los aqui. Eu sei que talvez essa saudação possa ser estranha, mas eu creio que num espaço como esse, que é de formação de professores, nós precisamos ser o mais inclusivo possível. Então, essa é um pouco a minha questão aqui. Quero dar as boas-vindas em nome do nosso reitor, professor Gelson Leonardo Reck, a cada um, a cada uma, e a despeito de todas as nominações, eu vou me permitir retomar os nomes. Nomes que são sempre aquilo que nos identifica de forma mais profunda e, ao fazer algumas saudações, incluir as pessoas que estão nesses grupos. Então, quero dar as boas-vindas não tem primeiro lugar, né? Mas iniciando aqui a Lorena. Lorena, muito bem-vinda à Universidade de Caxias do Sul. Nós saudamos a tua presença como representante formal da CAPES, mas também como pessoa que tem sido sempre muito solícita nas dúvidas, nas questões, na implementação do Parfor. Nós estamos muito felizes em termos essa acolhida desse programa aqui na nossa instituição e de todos os professores e professoras que estão tendo a oportunidade de formação. Então, seja bem-vinda, Lorena, é um prazer tê-la aqui conosco. Lorena depois poderá também conviver um pouquinho mais com cada um, cada uma. Também gostaria de saudar as minhas colegas que estão aqui como representantes de coordenação institucional desses programas, programas importantes de investimento na formação de professores e que tem, infelizmente, eu gostaria de nominar um outro, né? Nós não temos o residência pedagógica, mas quero saudar e dar, assim,
não só como saudação, mas as boas-vindas e o agradecimento institucional à professora Rochelle, que coordena o PIBID, e ao fazê-lo agradecer pela organização desse evento. Há muito trabalho que antecede esse encontro que nós estamos tendo no dia de hoje, e a professora Adriana, que é representante, né, e coordenadora institucional do Parfor na nossa instituição. Queria acrescentar mais alguns nomes e, ao agradecer a presença e o trabalho que elas duas levaram à frente, nominar e lembrar de uma outra pessoa que está nos bastidores, não está na listagem oficial de autoridades, mas que são sempre as pessoas que nos acompanham, que é a Elisete. A Elisete é a pessoa de referência nesses programas, porque a pessoa, está lá atrás, olhem lá a Elisete, que é a pessoa... Muito bom. Junto com Rochelle, junto com a Adriana, fazem acontecer. E ao nominar a Elisete, dizer que tem vários outros funcionários da nossa instituição, técnicos administrativos, seria se fosse no poder público, que são pessoas importantes que fazem acontecer o ritual da universidade, da formação, e eu creio sempre ser necessário lembrar dessas pessoas. Acho bem importante também lembrar os coordenadores e coordenadoras. Eles vão dizer que já estão cansados de me ouvir, né, falar assim, mas os coordenadores e coordenadoras de curso, eu tenho dito que são os guardiões de uma área, de uma formação de saber. E é extremamente importante que nós tenhamos esses líderes. Então, cada uma das coordenadoras, os coordenadores que se sinta cumprimentado. Mas nós temos outras autoridades que também merecem ser nominadas. E aí eu quero lembrar o professor Alexandre Vieselli, que é decano da área de Exatas e Engenharia. Obrigada, professor Vieselli, por estar aqui conosco. Professor Vanderlei Carbonara, que é diretor da área de Humanidades. Muito obrigada. São representantes importantes aqui, né, da nossa instituição como diretores. Quero cumprimentar também, né, a professora Nilda Stecanella, que é uma referência na área de pesquisa em formação de professores, em educação, e com a professora Nilda acrescentar a professora Andréia, que é coordenadora do nosso programa de pós-graduação em educação, e ao cumprimentar as duas, estender meus cumprimentos aos demais colegas que são pesquisadores, pesquisadoras, vinculados aos programas de pós-graduação, aos professores e professoras da nossa instituição. Mas a nossa casa hoje, nesse encontro, recebe outros protagonistas muito importantes que fazem acontecer a educação na nossa região. São pessoas que estão na gestão hoje de secretarias de educação. Então, me permito cumprimentar a Isabel e a Flávia. Isabel, Veranópolis, Flávia, aqui, Caxias, e somar a representante, né, aqui, pessoas dos municípios, mas da 4ª Coordenadoria, a professora Viviane, que depois estará conosco também numa outra atividade. Eu também, e agora não em ordem de prioridade, mas também quero cumprimentar pessoas bem importantes que estão aqui conosco, não sei se vocês conhecem, que são as nossas lideranças estudantis. Wallace, em teu nome, quero saudar todos os estudantes que estão aqui. O Wallace é nosso presidente do DCE, todos os estudantes que fazem parte dessa configuração, seja no PIBID, né, seja no Parfor, e são o motivo de toda essa nossa reunião. O que nos faz estarmos aqui? O que nos, nesse sábado tão lindo, ensolarado, ainda bem que é nesse, não no sábado anterior, né? Eu não sei se alguém pensou sobre isso, mas eu pensei muito hoje pela manhã, porque sábado passado eram muitas angústias sobre vestibular, não vestibular, cancela, mantém. Então, os nossos pensamentos estavam muito atribulados, mas esse sábado é muito especial, e muito especial também pela solidariedade com as famílias que vivem situações extremas nesse nosso estado. Então, fazendo essas saudações, eu poderia me estender e fazer outras. Eu quero que todos vocês se sintam muito bem.
que essa jornada, manhã e tarde, sejam muito profícuas em construção de conhecimento. E eu penso sempre que os encontros, esses espaços de interação em que as pessoas se dispõem a estarem umas com as outras, são, de certa forma, atos revolucionários. Ainda mais quando se trata de educação. Quando nós decidimos compartilhar com os outros aquilo que nós sabemos, nós nos transformamos, porque ao fazer essa partilha, nós também dividimos algo que se multiplica. Cadê a prof. Adriana, da matemática? A prof. Roselice, talvez, né? Mas quando nós dividimos os nossos saberes com outras pessoas, nós fazemos a revolução mágica de multiplicarmos aquilo que nós sabemos. Com o que o outro sabe, com o que eu sei, já não é mais o que o outro ou o que eu sei, mas aquilo que nós sabemos juntos. E esse é o ato revolucionário do aprender uns com os outros na interação. E essas gentilezas, elas são possíveis naquilo que é o mais bonito da nossa humanidade. Uma humanidade que deve se questionar profundamente. Quem somos nós e que tipo de educação nós estamos produzindo para um mundo cada vez mais egoísta, individualista, que não consegue conviver com as diferenças e que parece que tudo aquilo que é diferente precisa ser calado, destruído. Isso é muito questionador sobre as promessas iluministas que nós tivemos do século XVII, do século XVIII, que com educação nós teríamos o progresso humano e que chegaríamos à iluminação, à ilustração, que pela educação nós poderíamos ter seres humanos melhores. Eu ainda quero acreditar nessa utopia, mas talvez a forma como nós encaramos os processos formativos e a educação sejam demandados urgentemente para que nós façamos, sim, uma revolução silenciosa sobre valores, sobre convivência, sobre acolhimento e, principalmente, acreditando que formar professores é um compromisso muito sério, que demanda estudo em profundidade, apropriação de conceitos, leituras, e que não é algo fácil de ser produzido, que não se faz apenas na graduação, mas que permanentemente precisa ser um compromisso social, cultural, de enriquecimento e ampliação de horizontes. Que nós possamos juntos celebrar nesta manhã e nesta tarde a partilha de saberes e a capacidade de estarmos dispostos a aprender. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por terem acordado e terem se disposto a estar aqui conosco, e que a gente possa, neste momento, ter muitas aprendizagens que eu certamente acredito nós teremos. Então, bem-vindos, bem-vindas, professores, professoras, estudantes, que nossa manhã e nossa tarde sejam mais interessantes possíveis para aprendermos juntos. A Universidade de Caxias do Sul está feliz por tê-los aqui conosco. Muito obrigada. Encaminhando, então, o encerramento desta cerimônia de abertura deste encontro, vamos desfazer a mesa de trabalhos neste momento, agradecendo às autoridades acadêmicas, convidando, então, a doutora Nilda Secanella, nossa palestrante, para subir ao palco e pedindo que a professora Adriana permaneça para acompanhar a apresentação da doutora e também para assessorá-la. Por gentileza. Queria saudar a todos, as pessoas que estão presentes, as autoridades, os alunos, os colegas, e tão esperada hoje a palestra da professora Nilda, que vem nos contemplar
com todo o seu conhecimento, trajetória, uma pessoa muito importante na universidade, para as licenciaturas, enquanto também pró-reitora. Então, sempre é muito bom estar com a Nilda, e vou ler o currículo para que todos conheçam o trabalho, certo? Então, a professora Nilda Stecanella, ela é doutora e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desenvolveu a pesquisa de tese Jovens e Cotidiano, Trânsitos pelas Culturas Juvenis e pela Escola da Vida, tornando a dimensão não escolar da educação em diálogo entre a sociologia da educação e a da juventude. Fez estágio de doutorado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e estudou sociologia da vida cotidiana como perspectiva metodológica. É professora aposentada da Rede Municipal de Educação de Caxias do Sul, onde atuou como professora, diretora e coordenadora pedagógica, além da gestão nas políticas educacionais locais. Foi membro do Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul, exerceu a função de diretora do Centro de Filosofia e Educação e compôs o Comitê de Pesquisa das Ciências Humanas. É docente do programa de pós-graduação em educação e coordena o Observatório de Educação da UCS. Desenvolve projetos de pesquisa, tendo as políticas educacionais da Serra Gaúcha como cenário investigativo, observando o cotidiano das instituições educativas, a formação e atuação docente numa dimensão histórico-cultural, nos recortes de gênero e geração. E diretora na revista Conjectura UCS. Fez pós-doutorado em educação com bolsa da CAPES, no Instituto de Education University em London, onde atuou como honori, isso, e na CAPES, no desenvolvimento de pesquisas sobre o direito à educação e o direito à aprendizagem. Coordena o Diretório Observatório de Políticas Educacionais da Univale. É associada à AMPED e à Acton Research Network. Foi pró-reitora de pesquisa e pós-graduação na Universidade de Caxias do Sul, de 2016 a 2018, e pró-reitora acadêmica de 2018 a 2021. É bolsista em produtividade do CNPq. Em 2018, recebeu a outorga de docente visitante ilustre da Universidade Católica de Trujillo, no Peru. E, em 2022, recebeu a outorga do mérito científico da medalha Virvir Ramos, pelo Conselho Universitário da Universidade de Caxias do Sul. Acho que era isso. E também, pessoal, ela foi nossa professora no Parfora. Ela atuou no primeiro semestre do Parfora como professora formadora e que gostou muito de ter atuado como nessa última, né, experiência, digamos assim. Eu vou passar a palavra para a Nilda. Depois, então, acho que da exposição a gente pode organizar as perguntas para aproveitar esse grande momento, tá? Muito obrigada, professora Adriana, e peço desculpas a todos, né, porque esse resumo que está lá no currículo Lattes, eu acho que eu preciso dar uma cortadinha nele para não fazer vocês ficarem esperando esse tempo todo para a leitura. Mas, enfim, não se faz 42 anos de docência, né, sem um acúmulo de algumas experiências, né, e elas vão, né, sendo listadas por aí. Mas eu gosto de dizer, né, vocês já sabem que eu procuro ser mais informal, numa postura mais humilde mesmo, né, e eu gosto de me apresentar com as múltiplas identidades que eu exerço, que eu assumo. E eu tenho o grande prazer esse ano de ter sido avó pela segunda vez, do Mateus, sou avó do Henrique,
O Mateus está com 6 meses hoje, o Henrique tem 1 ano e 9 meses, já conta até 10, me chama de vovó. Eu sou filha do seu Euclides, da dona Irma, meu pai faz 90 anos no próximo mês, a minha mãe tem 89. Sou irmã da Ilza, que está numa situação especial, e eu agradeço por estar aqui com vocês, por me tirar um pouco daquele cotidiano. Me desculpem, mas essa sou eu. E tratar desse tema e escolher essa imagem, né, do movimento, de um tema tão complexo que vocês... Sou irmã do Luiz Carlos também, não posso esquecer, senão ele me trucida. E aqui, né, nesses 42 anos de docência, a docência na educação básica, na Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul, onde eu me constituí professora, onde até hoje eu encontro os nutrientes para a minha docência, para o meu olhar investigativo, para as dúvidas que emergiram de lá, no cotidiano difícil que nós temos na periferia da cidade, mas que a pesquisa em educação e as oportunidades que a Universidade de Caxias do Sul me abriu e a formação continuada que vai acontecendo a cada ano, vai permitindo que a gente faça algumas sínteses, né? Então, não se faz 42 anos de docência sem fazer algumas sínteses que são sempre parciais, né? Eu trago aqui para vocês um recorte do que esse tema ecoou em mim nesse tempo que eu estou vivendo, nas intensidades das últimas 2 semanas e do que foi possível garimpar, digamos assim, no meu estoque de conhecimento à mão, né, no acervo de conhecimento que a gente vai construindo na relação com os meus estudantes, com os meus colegas, com o cotidiano da educação, por onde nós andamos, né, pelas andanças ou andarilhagens, né, usando um termo que está sendo reavivado bastante neste ano, que foi o verbete construído pelo nosso querido Carlos Rodrigues Brandão, que nos deixou há poucos meses, e que está lá no dicionário Paulo Freire. Então, obrigada pela oportunidade, pelo convite, pela paciência também das incertezas, né, se eu poderia estar aqui, e os meus cumprimentos a todos que foram nomeados aqui pelo protocolo, a quem nos acompanha de casa, mas de modo bem especial aos estudantes das licenciaturas que estão aqui. Que alegria termos ainda estudantes das licenciaturas, né? Desejando serem professores, por diferentes motivos que escolhem serem professores. E aos professores da educação básica. Eu vejo que eu tenho ainda alguns resquícios de colegas, né, do meu tempo de rede municipal, uma grande renovação, né, das carinhas, uma juventude que começa a habitar e a atuar o espaço da escola pública, né, da escola estadual também nos espaços privados, mas é desse lugar que eu falo com mais propriedade, embora já tenha atuado também na escola privada, foi meu início lá no Colégio São José, em 1982. Professora da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul, nossa ex-mestranda, atual doutoranda, também professora, formadora de professores. Claro que ela desenha isso, né? Ela cunha essa expressão na pesquisa que faz, na escuta dos professores, na vivência nesse cotidiano da educação, especialmente da escola pública. Trazer aqui a dimensão do contínuo, né? Mas não é qualquer contínuo, é o contínuo experiencial, porque foi esse o recorte, o garimpo que eu fiz a partir da revisitação do John Dewey. Os saberes, mas quais saberes, né? Os saberes de experiência feitos, como um ponto de partida para a docência, para a organização e construção das aulas, para a constituição da relação pedagógica, porque eu entendo a docência como um processo de relação, né? E podemos aqui dizer, eu acho que a Carla vai trabalhar depois, né, a relação com o saber, que é com a gente mesmo, né? São todos os dilemas que nós enfrentamos, as perguntas que nos colocamos, com aquelas questões que se atravessam na nossa vida, daqueles estudantes que vão escapando das nossas mãos e que muitas vezes nos sentimos impotentes e frustrados. A partir desses saberes de experiência feitos é que nós vamos nos constituindo e buscando, né, alternativas para a superação desses dilemas. Mas não se converte somente numa busca. É importante que nós tenhamos a motivação para nos mobilizarmos a buscar, mas que a gente se dê conta do encontro também com aquilo que nós buscamos e que a gente comunique
o que nós encontramos, né? Mesmo que muitas vezes o encontro não é a chegada no horizonte, mas é uma aproximação a ele. E pensar que os afazeres, né, que vocês colocaram no título, que afazeres são esses, né? Fui buscar lá o sentido etimológico de afazeres. O que será que o grupo queria dizer quando colocou afazeres no título? E eu fui buscar no Paulo Freire, né, na expressão que fazer, né, vinculado à praxis e ao processo de ação, reflexão. E pensar a educação contemporânea, tá? Estão aqui os meus colegas filósofos, né, que poderiam fazer uma conferência aqui sobre o que é o contemporâneo. E aqui eu estou trazendo assim um contemporâneo que é de hoje. Hoje, né, que eu estou aqui com os meus sentimentos, tentando o equilíbrio entre a razão e a emoção, mas não deixando, digamos assim, de lado ou escondido, ou encoberto ou silenciados os meus compromissos políticos com a educação, né, que digamos assim, nesse período eu posso dizer que já se convertem numa militância, né? Que talvez ao final eu consiga, se o meu tempo permitir, até ousar fazer algumas recomendações do lugar de militante, de uma educação de qualidade, que prima pela igualdade, mas que não deixa de cuidar da equidade, né? Para que todos tenham o direito à educação reconhecido, mas não simplesmente reconhecido porque está no texto da lei, mas por muita luta. E a luta é de cada um de nós, a cada aula que nós construímos, a cada conversa que estabelecemos, a cada relação que promovemos. Então, pensar a docência contemporânea nesse conjunto de elementos dissecados aqui, nesse contínuo experiencial, nos saberes de experiência feitos, nos que fazeres que se articulam a praxis nesse tempo, implica em nós olharmos para as experiências formativas entrelaçadas. Porque eu vivi também alguns dilemas ao pensar, ao garimpar o que eu traria para vocês, porque aqui nós estamos com gestores universitários, gestores das redes públicas, estamos com professores da sala de aula, estamos com licenciandos, professores das licenciaturas e estudantes das licenciaturas, e também líderes estudantis. Então, essas experiências formativas, com essa expressão entrelaçadas, do cotidiano da educação superior ao cotidiano da educação básica, por acaso é um título de um projeto de pesquisa, esse que conquistei, né, o privilégio de ser bolsista do CNPq, bolsista em produtividade do CNPq, ele implica em nós olharmos para esse outro movimento que está aqui ao lado, que não está completo, mas é um movimento que nos desafia a pensar quais as implicações que estão aí inseridas ou em interface, porque temos aí quais experiências? A experiência docente, a experiência escolar, e nós não podemos perder de vista a relação pedagógica, que na relação pedagógica nós temos sim os professores, o conhecimento, mas nós temos os estudantes, os seus desejos, os seus interesses, as suas expectativas e os seus dilemas, e as pressões do cotidiano que eles vivem a cada dia ao entrar à escola e ao sair dela. A vida cotidiana que é tão dura, especialmente na periferia. E temos a experiência acadêmica, né? Então tudo isso se entrelaça, de modo que não podemos dizer que é o daqui para lá ou de lá para cá, mas que isso tem implicações na formação inicial docente, por isso professores e coordenadores, né, os gestores das licenciaturas estão aqui. Na docência universitária para as licenciaturas, qual é o nosso compromisso político como formadores de professores na formação inicial? O que nós testemunhamos para os nossos licenciandos como possibilidade de construção de aulas e de superação dos desafios que se apresentam no cotidiano escolar ou também no cotidiano não escolar, porque a educação não acontece só na escola, mas é, em grande parte, a educação escolar que está nas nossas representações mentais quando nós falamos em educação. Não somente nós, mas a sociedade como um todo. Quando os meios de comunicação social falam em educação, eles estão falando da escola, estão falando dos professores, estão colocando o peso nos nossos ombros. Então, pensar quais são as nossas responsabilidades implicadas
nesse contínuo experiencial de uma docência que se constitui num movimento de transitividade. Também implica em pensar na pesquisa em educação, na nossa responsabilidade daquilo que temos, inclusive financiamento para desenvolver pesquisa. O que nós fazemos com os resultados das nossas pesquisas? Porque a pesquisa ela tem várias dimensões, formativa, investigativa, mas política também. Pensar nas próprias políticas públicas, que muitas vezes são construídas, são formalizadas ou são formuladas desconsiderando quem vive o cotidiano, não escutando professores, não escutando os estudantes, não escutando os resultados da pesquisa. Então, eu diria que nós estamos com a representante da Coordenadoria Regional de Educação, tivemos aqui também, temos outras secretárias, Isabel está aqui, e tivemos, tudo bem, Isabel, tivemos também aqui a professora Flávia, representando a SMED de Caxias do Sul. Muitas vezes, os processos formativos e também as definições, elas são buscadas em locais que não são os locais talvez mais adequados, nos resultados das pesquisas que são desenvolvidas, inclusive que as redes às vezes apoiam, liberando o professor ou liberando que a gente entre na escola, que os nossos mestrandos e doutorandos entrem nas escolas para escutarem esse cotidiano e sistematizarem os resultados da observação. Então, chamando a atenção também que esse movimento, ele está implicado nas políticas públicas, que muitas vezes digamos assim, não sei, estou procurando a melhor palavra para dizer, mas todo o olhar mercantil para a educação acaba oferecendo receitas para os professores serem aplicadores de coisas, desconsiderando, inclusive, a própria legislação, porque a BNC, Formação Continuada, ela aponta, né, que entre as competências docentes está a formação continuada em serviço, que não é o termo mais adequado, mas a formação em contexto, no espaço da escola, a partir dos dilemas que a escola vive. Não para ficar ensimesmado no âmbito do senso comum daquilo que se vive, no âmbito do queixume, mas para partir disso e construir as bases, a reflexão toda para a superação desses problemas. Então, assim, um grande apelo aqui para as políticas públicas e também para a produção do conhecimento, né, nós, pesquisadores, no sentido de dialogarmos sobre os resultados das pesquisas. Eles reverberam, sim, em vários não gosto de usar o termo produtos, mas vamos usar o termo produtos. Reverberam, muitas vezes, em unidades de aprendizagem no âmbito de algumas disciplinas, reverberam, por exemplo, numa palestra como hoje, né? Não estou falando isso somente da minha experiência dos 42 anos, mas estou falando isso a partir dos estudos que fiz, dos diálogos que estabeleci, das escutas, dos olhares, e das sistematizações e das publicações também que se faz e que se escuta o outro sobre será que estamos adequadamente analisando esse fenômeno. Olhar, e tem implicações também na gestão escolar, de que modo que a gestão escolar abre as possibilidades para que aconteça esse entrelaçamento das experiências formativas. Também na prática pedagógica da educação básica. Em que medida que nós, professores, nos abrimos para esses desafios, para o que tem de novo, mas sem desconsiderar a experiência, né, o saber de experiência feito. Implicações também nos documentos orientadores do currículo da educação básica e das licenciaturas. Isso articulado com as responsabilidades dos gestores, né, das políticas públicas. E, como já te falei anteriormente, né, tem implicações na formação continuada e em contexto, né? A BNC Formação Continuada, ela usa o termo serviço. Serviço é um termo muito mercantil, é da empresa, é da fábrica. E aqui tem todo um campo de estudos, né, muito mais articulado à educação infantil, mas a formação em contexto se vincula a uma outra perspectiva de formação, que é a formação a partir da pesquisação. Que aí temos várias variantes, né, da pesquisação, que podemos trabalhar com os círculos de cultura, os círculos dialógico, investigativo, formativos, os processos de formação e investigação, a pesquisa na sala de aula como princípio educativo, mas também como ferramenta pedagógica, que são modos de também trabalharmos nos professores o que está previsto
concordando ou não, o que está previsto nas BNCs, da BNCC, né, que são as competências docentes para os professores desenvolverem nos seus estudantes, mas em que medida que nós temos essas competências docentes que precisamos desenvolver nos nossos estudantes em nós mesmos. Então, são perguntas que nós temos que nos fazer. E a precarização da profissão muitas vezes nos afasta, por exemplo, do desenvolvimento do repertório cultural, porque quem é que está tendo condições de ir ao teatro, ao cinema, a uma galeria de arte, ou, digamos assim, prestigiar agora que vamos ter aqui a experiência Van Gogh em Caxias do Sul, é bem caro, né? Seria muito bom a gente estar acompanhando isso tudo. Então, em que medida que isso, como intencionalidade das políticas públicas, da gestão local, mas também da gestão escolar, no sentido de ampliar também o repertório cultural dos professores, porque ninguém ensina o que não sabe. Quer dizer, deixa eu colocar de modo diferente isso. Às vezes, quando a gente trabalha com pesquisa na escola, pesquisa na sala de aula, a gente ensina até mesmo aquilo que a gente não sabe. A gente começa por uma pergunta que nós não temos a resposta junto com os estudantes, mas a gente vai caminhando e busca isso. Mas, evidentemente, que se nós tivermos esse acervo de conhecimento à mão que nós podemos evocar, nós também podemos estimular, né? Nós podemos motivar, a palavra mais adequada é essa, nós podemos motivar os nossos estudantes a se mobilizarem ao desejo de aprender. E tantas outras, né, implicações que nós poderíamos trazer para cá. Mas nesse contínuo experiencial, né, muitas vezes ele é solitário, ele tem uma dimensão individual, mas nós podemos fazer essa caminhada juntos, né? E ele tem um antes e um depois, né? Quer dizer, é degrau a degrau. Muitas vezes a gente estabelece os horizontes da nossa prática educativa e a gente se frustra porque a gente não chegou lá e acaba esquecendo de contemplar o caminho, um passo de cada vez, né? Os avanços. E esse é o processo de reflexão sobre a prática, né? Que pode nos ajudar a compreender melhor. Então, eu trago aqui as metáforas das pontes, né? Com os seus pontos de conexão, né? Entre o aqui e o lá. Né? A gente está discutindo isso em seminário integrador, não sei se estamos aí com as meninas de seminário integrador, o quanto que isso é importante, pensar a formação inicial na relação com a formação continuada, mas de lá para cá também, o que nós aprendemos com o que nós buscamos nesse cotidiano, na experiência, né, no saber de experiência feito dos nossos colegas professores, mas o que é que também nós podemos ensinar a partir dessa formação no contemporâneo. E pensar também isso em diferentes temporalidades, numa perspectiva de historicidade, um antes, um depois, um ontem, um hoje, um amanhã. Né, e pensar os futuros. Né? Por acaso a gente está aí desenvolvendo, finalizando um projeto sobre letramentos em futuros, né, que a Unesco está estimulando muito isso, está incentivando, inclusive financiando, mas não é para simplesmente, não é para antecipar o futuro, mas é para que nós possamos reimaginar um conjunto de coisas e que já estão acontecendo hoje, mas para mudar o comportamento hoje. Mas isso não se faz desconsiderando o passado. Então, esse contínuo experiencial que o Dewey nos fala é nessa perspectiva de respeito. E isso implica em coragem para as travessias. Então, muitas vezes a gente vê que, quer dizer, olhando para essa imagem, né, eu lembro que lá na casa da minha nona e do meu nono, em Timbé do Sul, lá na Rocinha, tem uma pinguela dessas, e que eu lembro na minha infância um medo de atravessar, né, porque ela balança, porque a correnteza está ali embaixo, porque ela nos tira do terreno sólido, seguro. Então, nós precisamos ter coragens nas travessias. E isso é um movimento. Que ele pode ser motivado na relação pedagógica, ou seja, também aqui muito forte a atuação do professor, na nossa atuação, na organização das aulas, no estímulo à construção de aulas juntos com os nossos estudantes, no sentido de mobilizar na relação com o saber, né, consigo, com o outro e com o mundo. Que tem essa dimensão individual, de novo vou dizer, mas tem uma dimensão que é coletiva e tem uma responsabilidade social aí implicada. Aqui nós poderíamos trazer o novo documento da Unesco, explorá-lo. Aliás, eu acho que devia ter uma disciplina nas licenciaturas, deveria ter um programa de formação continuada lá nas escolas sobre o novo documento da Unesco, promovendo a crítica a algumas coisas, porque a lista não estão ali simplesmente por acaso, né? A gente tem que se
perguntar por que é que a Unesco, lá em 2015, já estava estimulando, né, incentivando a questão do desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, na verdade, a nossa grande queixa da não aprendizagem ou da relação pedagógica conturbada é porque as competências socioemocionais não estão ali, né, prontas para que a gente só siga ensinando, né? Nós precisamos educar também, né? Então, em relação à escola ensina e a família educa, isso não cabe mais. Não cabe mais nos processos atuais, né? Então, os processos de socialização, eles também são num contínuo experiencial. E alguns princípios, né, que eu aqui reservei alguns, não tenho a pretensão nenhuma de esgotá-los, né, sempre dá um receio, assim, estou falando para os meus colegas, professores, coordenadores, especialistas em determinado autor. Não, eu fiz aqui, joguei algumas coisas, não é joguei, né, eu garimpei, eu acho que o termo maior é esse, né, eu garimpei dentro de mim, mas também garimpei, procurei fechar os olhos e tomar um distanciamento daquilo que eu vivo, que necessidades eu identifico como princípios, para que nós possamos fazer travessias conscientes, que não sejam travessias alienadas, e que a gente se deixa levar pela correnteza, mas que a gente tenha consciência e intencionalidade naquilo que nós fazemos e que nós coordenamos e orientamos, né, junto com nossos estudantes. Mas também no percurso da nossa formação, olhando aqui para os licenciandos, né, que escolhas vocês fazem? Se vocês só querem matar cadeiras, vocês querem explorar o máximo de cada disciplina, daquele programa de ensino, daquela literatura, daquelas referências que os professores colocam lá para saber mais e que não dá tempo de explorar ao longo do semestre nem em cada aula. Então, que escolhas nós fazemos? Isso também é ato político, é responsabilidade social, pedagógica, política. Então, alguns princípios, né? Então, que a gente tenha intencionalidades definidas, que nós tenhamos continuidades e interações articuladas, né? Duas expressões que o Dewey trabalha no seu livro Educação e Experiência, ou Experiência e Educação. Que nós tenhamos as nossas lentes desembaçadas, porque muitas vezes a gente simplesmente vai deixando levar e não tem clareza de para onde nós estamos indo. E quem é que está nos conduzindo. Né? Que também, em função de tudo isso, que tenhamos escolhas autônomas. Né, que é diferente da anomia e da heteronomia, não deixemos que os outros escolham por nós, mas também, né, que os nossos percursos, já disse isso, sejam fundamentados. Então, às vezes, a gente prefere pegar o slide, né, a apresentação dos professores, ou buscar lá um videozinho síntese no YouTube. É legal isso, podem ser aproximações, mas qual é a profundidade, a clareza teórica, conceitual, o próprio vocabulário que a gente emprega, ele não está empregado aí à toa. Cada palavrinha dessas que eu estou trazendo, ou expressão aqui, tem um campo de estudos imenso, que não dá tempo de falar aqui em uma hora. Mas que a gente, talvez, com curiosidade, preste atenção. Opa, a professora falou em continuidades e interações que o Dewey fala. O que é isso? Vamos lá. Então, por que estudar? Nós nós tomamos o depoimento de uma jovem professora da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul e de Farroupilha, que alfabetizou 100% dos seus estudantes no período da pandemia e online. E ela disse que ela, mais do que gostar de ensinar, ela gosta de aprender e por isso ela gosta de ensinar. Né? Ela gosta de estudar. Então, como é que a gente reaviva isso? Eu sei que final de novembro estamos todos cansados, mas não tem um tempo para começar. É claro que o ritual de final do ano, ele é um ritual de renovação, mas não tem um tempo para começar. Aquele livro que está ali na cabeceira, ele pode ser aberto, a gente não precisa ler todo ele numa noite, mas nós podemos ler um pedaço a cada vez, que vai nos nutrindo e vai fundamentando os nossos percursos. É preciso também, naquela travessia, daquela ponte imensa, que parece que nunca vamos chegar do outro lado, e que lá embaixo tem um precipício, e tem uma correnteza, e tem crocodilos, sei lá o que mais que tem lá, tem piranhas que nos ameaçam, mas nós podemos fazer paradas, nós podemos fazer avanços, nós podemos ter recuos, nós podemos também ter desvios como parte da caminhada, né? Mas a gente não pode perder qual é o propósito. Esse é o elemento. Qual é o nosso propósito? Muitas vezes, e eu trago da minha história dos 42 anos, né, de docência, que a gente tinha as brincadeirinhas de escola,
que era o primeiro dia letivo na escola, lá no mês de final de fevereiro ou março, alguém colocava bem lá em cima do quadro, né, na sala dos professores: faltam 199 dias para acabar o ano. Talvez seja esse o propósito, matar o tempo. Ao passo que, talvez, né, quando a gente descobre algumas dessas travessias conscientes, a gente querer espichar o tempo. A gente querer espichar o tempo. O tempo está se indo pelas nossas mãos. Também os registros do caminho e da experiência caminhante. Então, ok, a gente pode ter na nossa memória as fotografias. Eu lembro que eu fui ao México e esqueci a minha máquina fotográfica. E, bom, eu tenho todas as memórias ainda, né, as imagens, né, do Templo da Lua, do Templo do Sol, da Casa da Frida. Tenho essa memória, não tenho as fotografias. Mas se nós pudermos ter os registros, né, que nós possamos escrever na forma de notas, na forma de poemas, na forma de livros, na forma de artigos, de relatos de experiências, de apresentações. Então, porque o registro, ele assenta as ideias que estão aqui flutuando muitas vezes nas nossas palavras. E isso se faz também com o processo, né, promove a reflexão sobre o vivido. E a reflexão sobre o vivido, né, a narrativa, né, os professores aqui da história, da educação, os professores, enfim, das línguas, quanto que a narrativa assenta o pertencimento. Né? Então, o senso de pertença também fortalece o nosso compromisso. Então, olhar o caminho feito, né, e para também o que está por vir. Então, muitas vezes a gente faz um pedaço do caminho, aonde que eu quero chegar, mas eu vou olhar para esse pedaço, de onde nós partimos e aonde nós chegamos. Olhar também o ponto de chegada possível, né, como um novo começo. Então, é isso. Quando a gente fecha um ciclo de avaliativo na escola, por exemplo, ele não é para decretar a morte dos estudantes, ou para decretar a morte daquele conteúdo e daquele assunto que nunca mais volta. Mas ele é um novo começo para novas relações, né? Por isso o contínuo experiencial. E também nos darmos conta que não estamos sozinhos, né? E isso tudo implica na produção do significado, né? Do aprender, do ensinar, do viver em sociedade. Quando eu trago aqui o viver em sociedade, eu estou trazendo aqui embutido, né, nessa expressão a questão do propósito, do bem comum, né? E bem comum, até não tive o tempo de digitar aqui, mas vejam lá o verbete bem comum no dicionário Paulo Freire, que é escrito por uma filósofa da educação, a Terezinha Rios, e ela vai aproximar, né? Ela até vai dizer lá em alguns momentos que bem comum é sinônimo de felicidade. E aí vários países estão medindo, inclusive, né? Tem indicadores de felicidade. E a educação é um grande elemento, né? Um grande indicador para se medir a felicidade. E sobre o significado, aqui eu trouxe um pouquinho do que o Dewey, e nem sei se ela faz sentido para vocês, mas ela fez sentido enquanto eu reli o Dewey ontem. Ele nos diz que, ante o problema de descobrir a relação que realmente existe dentro da experiência, entre as realizações do passado e os problemas do presente, como problema, onde estaria a solução? E ele diz que a solução estará na descoberta de como a familiarização com o passado poderá traduzir-se em poderosa instrumentalidade para melhor lidar efetivamente com o futuro. E aí eu digo aqui, jovens estudantes das licenciaturas ou jovens professores que estão na escola, talvez não caiba mais dizer no meu tempo, porque, incrível que pareça, há 42 anos eu escuto isso a cada ano, ou na escola, ou na formação de professores, eu estou aqui há 22. Mas no meu tempo era diferente. Eu escuto jovens de 18 anos dizer, mas no meu tempo a escola era diferente. Claro que era diferente. Então, sim, esse saudosismo ele é importante a gente olhar para o passado. Mas nós temos um conjunto de desafios e também um conjunto de soluções que nos ajudam, que colaboram para que a gente tenha uma relação pedagógica mais significativa. Então, traduzir, né, em poderosa instrumentalidade para melhor lidar efetivamente com o futuro. Então, o que nós vivemos, isso que está dito aqui nesse segundo excerto, é o que nós vivemos na pandemia. Né? Mesmo que muitos professores já tivessem vivido o AVA, né, aqui da UX, na formação aqui da UX,
mas quando chegou lá na escola, viver o AVA não foi a mesma coisa, né? Tem que buscar lá no nosso acervo de conhecimento, no nosso estoque de conhecimento à mão, um conjunto de habilidades, né? E desenvolver a competência para se comunicar, para promover o encontro com o outro em salas de aula sem paredes. E isso implica em afetividade, em amorosidade e interatividade. São 3 grandes dimensões que caberiam uma discussão. Fechando. Então, o princípio da continuidade, o princípio da interação, nesse contínuo experiencial, vou trazer aqui um pouquinho do que nos traz o Dewey, né? Que toda e qualquer experiência toma algo das experiências passadas e modifica, de algum modo, as experiências subsequentes. Porque a interação, para o Dewey, né, nós temos que ir para além de uma dieta de matérias pré-digeridas. E aqui ele escreveu lá em 1939, né, matérias aqui, vamos dizer, conteúdos, né, pré-digeridos, né, porque o professor processa e joga. Então, mas por que não estabelecer uma relação, né, nos pergunta Freire? Por que nós não estabelecemos uma relação de intimidade entre os saberes curriculares fundamentais que trabalhamos com os nossos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Então, a experiência, ela é, no verbete, lá no dicionário, que é escrito pela Molina, é uma categoria estruturante da obra de Freire e pode ser sintetizada como uma perspectiva de leitura e de inserção no mundo concreto. Então, aqui não vou detalhar, né, mas a questão da aprendizagem, continuidades e a experiência significativa, acho que aí está um dos propósitos da educação, né, que nós possamos converter a nossa docência e também todos os processos de ensino, né, a experiência escolar dos nossos estudantes como uma experiência significativa e a experiência acadêmica dos nossos licenciandos também como uma experiência significativa. Tudo isso porque a educação é movimento, né? É movimento, e a educação escolar é uma parte dela, é uma parte significativa dela, que implica interação, continuidades, tempos, né? E espaços de modo ordenado, mas também dinâmico, né? Que é histórico, mas também é social. Aqui também a questão do movimento, né, que se alterna, não tem uma hierarquia nesse processo. Se nós partimos dos saberes de experiência feito, o ensinar e o aprender vão se entrelaçando. Então, essa docência em movimento, né, que não está pronta, a gente não conquista o canudo e apaga tudo, né, ou se livra da universidade, mas a gente continua aprendendo, ressignificando essa docência. E para isso precisa de humildade e consciência de inacabamento. Precisa de políticas públicas voltadas a essa formação, de transformações históricas e sociais, de contextos locais, né, compreensão disso, de reflexão sobre a prática, de processos de formação, não simplesmente na audiência. Aqui eu acho que isso é um ritual, isso aqui é uma audiência. Talvez eu provoque uma série de coisas em vocês e que motive vocês a se mobilizarem, a buscarem mais. Mas é um processo de formação diferente, que eu defendo. Também trajetórias de vida e que teve uma pandemia especialmente, né? Então, aí está o conceito de docência em movimento que a Isadora trabalha, a dissertação dela é muito bonita, desafio que procurem lá, tá? E aqui, né, eu tenho trazido em todas as falas que eu tenho feito ao longo do ano, né, esse olhar sistêmico para a educação contemporânea. Então, a gente tem que ter clareza de quais são os nossos documentos orientadores, mas onde é que eles estão, onde é que eles se materializam, se traduzem, né, e nós somos meio para isso. Né, pensar em território educativo, em direito à educação, nas aprendizagens ativas, pensar no processo civilizatório. Olhar para os nossos documentos orientadores e significá-los, e talvez nas amarras da lei a gente encontre também algumas brechas da lei, para que a vida cotidiana aconteça de modo significativo. E aí, se a gente fosse avançar um pouquinho na questão do contínuo, né, o Dewey nos desafia a pensar qual é o propósito, e aí ele traz essas 3 dimensões, né, do impulso, do desejo e do propósito. Não vou adentrar nisso, mas para que serve o propósito, né? Então, pensar esses detalhes. Isso implica em observação, em educação do olhar da observação, em escuta densa, e os estudantes precisam estar nesse processo. Quantas dissertações e teses, eu tenho aí uma meia dúzia que eu orientei, e que escutam os estudantes. Então, o que a gente faz com os ecos das palavras dos estudantes sobre a sua experiência escolar?
E aqui vou trazer o Brandão, né, queridíssimo, que vai dizer que a informação é o que eu acumulo. Muitas vezes a gente para por aqui, né? Transmite informações. A escola faz muito, a universidade também faz. O conhecimento é o que eu aprendo, o que eu construo. E o saber é o que eu partilho, dizia a professora Terciane no começo, né? O saber é o que eu partilho, o que eu troco de modo contínuo e recíproco. Eu faço fluir através de mim. E aí eu falo em testemunhos, né? Perdão, corri muito aqui, né? E aí eu falo em testemunho. Vou depois só fazer um recadinho, 3 minutos eu preciso para fazer a minha recomendação, que eu me autorizo, né? Com 42 anos de docência, eu me autorizo a dizer algumas coisas. Mesmo que a montanha aparente ser alta e intransponível, múltiplas demandas, por vezes, nos desencorajam, né? Ante os desafios que nos aparecem, né? Muitas vezes o caminho da reprodução é o mais fácil, do conhecido, e a gente escolhe esse. Bom, se a gente não souber dar uma aula, não tiver uma aula preparada, a gente faz como aquela que a gente teve no século passado, né? Que eu sou do século passado. A gente pega um livro e diz assim, leiam da página tal a página tal e façam os exercícios da página tal. O contemporâneo não quer mais esse tipo de aula, nem esse tipo de professor, porque nós já fomos substituídos, né? Se pensarmos nisso. Agora, o que fazer, né, do Freire? Está lá no verbete escrito pelo Jaime Zitoski, não vou lê-lo, mas é importante a gente pensar no que fazer. Ele nos provoca no inconformismo, na superação do fatalismo, do que é difícil. Bom, mas os pais controlam, o currículo controla, a secretaria controla, o não sei o que mais. É difícil, eles não querem nada com nada, mas será que nós estamos querendo? Então, é pensar que isso nos desacomoda para que a gente alcance, né, o sentido mais autêntico da nossa presença no mundo. Nós podemos inverter as lentes, né, com as quais nós olhamos e intervimos na educação contemporânea? Será que podemos inverter essas lentes? Desembaçá-las? Então, alguns lembretes, né, que eu vou aqui, se me permitem, aí eu termino. Aos formadores de professores, aos gestores das políticas, aos pesquisadores em educação, aos gestores escolares, aos professores, aos licenciados. Eu terminei às 3 da manhã, daí agora de manhã aqui eu anotei. Eu diria aos gestores, não massacrem os professores com registros burocratizantes de códigos alfanuméricos, de preenchimento de tabelas que não tem sentido para nada. Promovam formação continuada de professores com registros reflexivos que desafiam os professores a pensarem sobre os seus quefazeres, sobre os seus saberes. Considerem os resultados das pesquisas em educação que estão disponíveis e agora aqui tão pertinho de nós, como muitos diagnósticos com anúncios de possibilidade de superação. Gestores escolares, digo a mesma coisa sobre os registros burocratizantes. Pensem em formações continuadas, e também digo isso para os gestores das políticas. Formações continuadas numa outra perspectiva, que aqui eu defendo que seja na perspectiva da pesquisação em contextos educativos, da formação e investigação, da pesquisa em sala de aula, dos círculos dialógicos formativos e investigativos, dos círculos de cultura. Porque os professores pensam. Ninguém melhor do que o professor sabe o que está acontecendo lá na relação pedagógica. Gestão democrática, que ela seja uma verdadeira relação democrática, né, participativa, em que todos os segmentos da escola sejam escolhidos, né, os estudantes, os funcionários, a comunidade, os professores, gestores escolares, vocês são responsáveis, está lá na lei, pelo clima escolar. Então, não fazem isso sozinhos, mas pensem nisso. Professores, convertam-se em professores pesquisadores, isso é um sabor que dá um frio na barriga, para começar a cada fala que a gente faz pública, a cada aula que a gente constrói e que a gente coloca em movimento junto com os nossos estudantes. Mas isso não está assim pronto, nós precisamos perseguir isso e nos mobilizarmos à formação continuada. Há muitos modos de fazer que fazer, afazeres, que produzem um significado, eles estão aí disponíveis, que dinamizam as nossas aulas. A pesquisa na sala de aula é uma delas, tá? E tem vários modos de fazer, vários roteiros, inclusive, que não são receitas para serem aplicadas simplesmente, mas são movimentos a serem vividos, visando a produção de significado.
resistam, estudem, revisitem, comuniquem, né, os conteúdos da reflexão de vocês. Não se distanciem da teoria da educação, de uma teoria, né, e dos conhecimentos pedagógicos, independente da área da formação. Isso é coisa lá do pessoal da pedagogia, ou da história, ou da filosofia. Então, a gente precisa desses fundamentos. Professores das licenciaturas, testemunhem modos de ensinar e de aprender, testemunhem modos de planejar e de registrar o plano. Mostrem seus planejamentos para os seus estudantes. Testemunhem modos de construir aulas. Ensinem que uma aula não começa pelo conteúdo. O conteúdo é um meio. Então, temos aí uma dimensão epistemológica da construção da aula que nós podemos acessar. Uma aula não começa pelo conteúdo. Desafiem os licenciandos a estudar, a lerem livros inteiros, a buscarem na fonte. Ofereçam, mesmo que não dê tempo de fazer na aula. Pesquisadores em educação, popularizem, disseminem os resultados das suas pesquisas. Todos nós assumamos a educação como ato político. Lutemos pelo reconhecimento do direito à educação. E, para terminar, todos nós, né? Assumamos a docência, a educação como ato político, que possamos refletir sobre a urgência de construir outras formas de avaliação diferente da prova, que não mede nada, só pesa. Se encoraje na luta para que a educação seja verdadeiramente prioridade nacional. Não esqueçamos, para finalizar de verdade, de escutar as palavras que ecoam do cotidiano, e para isso tem instrumentos para a gente fazer essa escuta. Nós podemos aprender a escuta densa. Não esqueçamos de escutar as pessoas que moram nos alunos, não esqueçamos de escutar as pessoas que moram nos professores. Muito obrigada. Nilda, gostaríamos de te agradecer. Eu sei a intensidade que foi organizar essa palavras para hoje. Acompanhei todo o momento. E quando a professora Nilda inicia, ela coloca o movimento, né? Algo já em movimento. Desse percurso, dessa trajetória que ela continua construindo, apesar dos 42 anos de idade, né? De docência. De docência. Mas eu acho que é isso, que nós estamos sempre nos construindo. Ela traz coisas muito importantes, a questão do cotidiano, do escutar, da escuta. Quando tu apresentou a ponte, né, dessa travessia, eu lembrei que a gente tem medo desses caminhos, do que nós vamos encontrar, aquele frio na barriga que a gente sente, enfim. Eu já penso diferente quanto a Adriana, eu gosto de arriscar, eu gosto da aventura. E eu lembrei do poeminha do Contra, né, do Mário Quintana, que eu coloquei um pedacinho do meu início da minha dissertação de mestrado, todos aqueles que estão no meu caminho, né, eu vou passarinhar, digamos assim. Eu acho que tu deixa um pouco desse recado, Nilda, da importância da gente perceber, né? E enquanto professores, a gente precisa desfocar, não ficar apenas numa lente, né? Experienciar. Eu acho que tudo de hoje assim, foi de plena intensidade, de entrega de toda essa tua trajetória e desse contínuo da Nilda, né? Num momento difícil, pessoal, porque também nós não somos só professores o tempo inteiro, né? E hoje, e ela queria estar aqui conosco hoje. Então,
Eu abro espaço para perguntas, colocações, enfim. Sim. Saulo? Bom dia a todos e todas. Até eu estava pensando em não falar, né, até para poder aproveitar bem as palavras e ficar refletindo com as palavras na cabeça. Até porque eu sou professor formado em História, aqui pela Universidade de Caxias do Sul. Também tenho a pós-graduação em Metodologia do Ensino em Filosofia e Sociologia. E agora estou cursando a segunda licenciatura em Geografia pelo Parfor. Sou professor também da Escola Municipal Alberto Pasqualini e também da Escola Municipal Ângelo Guerra. E estou no município desde 2016, mas sou professor desde o ano 2000, completam hoje 23 anos. E quando a professora Nilda fala sobre a questão ali dos registros, e eu sei que isso nos assola, e a palavra que tu utilizaste foi fantástica, nos massacra. E não é uma questão somente de reclamar para a SMED, ou somente reclamar para quem administra as escolas, sejam elas particulares, públicas, mas sim é algo que nos deixa sempre na contramão do que é a educação. Porque são registros, muitos deles, desnecessários. Tem registro, sim, que é necessário. É necessário aquele dia a dia da escola, de você anotar o dia a dia da aula, você tem um planejamento, tem um plano, mas tu acaba fazendo outra coisa no momento, segue a linha do plano, sim, mas aquilo sim é importante você estar anotando e registrando. Agora tem coisas assim que, de uma hora, num primeiro trimestre, tu tem que colocar o código, EF, isso, isso e aquilo. E se não colocar, tu tem que continuar e fazer de novo. E aí no segundo trimestre, terceiro, tu não precisa mais colocar. Para onde vai tudo isso? Vai para o arquivo. E esse arquivo fica trancado ou nas pastas de computadores, mas aí tem que imprimir, tu tem que repetir, tem que imprimir, assinar tudo. E vai de novo para o arquivo. Para que isso? Para que isso? O tempo que nós perdemos enquanto docentes, professores, para fazer isso, nós estamos perdendo para ler, estudar e fazer um plano real de aula. Não um plano que os arquivos aceitem ou exigem. Então, a fala hoje aqui foi perfeita. Foi perfeita. Vocês estão as duas aqui numa harmonia, vamos dizer assim, atrás do balcão, mas vendo vocês falando e vendo a professora Nilda falando, a gente não vê isso, sai tudo isso e parece que está no movimento. Parece que está no movimento mesmo com essa harmonia. E aí eu vou concluir falando dessa palavra harmonia. O que é harmonia? Harmonia é deixar as coisas bem organizadas, harmonizar, como nós estamos aqui nessa sala, bem harmonizada, mas também quando eu escuto e assisto uma palestra como essa, eu penso no que é de fato a educação, pelo que eu entendi. Resumindo numa frase, a educação é, na minha visão, e o que foi passado aqui, é desarmonizar o óbvio. Nós temos que desarmonizar o óbvio do dia a dia. Muito obrigado. Mais alguém?
Mas alguém gostaria de... Então, Obrigada, professor, pelas suas colocações. Que essa hora e pouco seja, que não se restrinja esse meu apelo, né, para que os registros da escola sejam registros reflexivos, né? Tem um conjunto de outras questões. Se esses registros, essas tabelas que se preenchem, tiverem um momento para pensar sobre eles, eles farão sentido. O meu apelo é esse, que não sejam registros que não sirvam para nada, ou que simplesmente sejam o controle do que o professor faz, mas que ninguém olha, que vai para o... ou que talvez façam checklist se as habilidades foram trabalhadas ou não, pelo menos foi dito que foram trabalhadas, né? Então, acho que esse é um aspecto. E a questão, resumindo também numa palavra, para mim, educação é relação. É isso. E quando você diz que aqui está harmonizado, estamos atrás do balcão, é mais confortável, até porque a coluna está bem debilitada, depois de 42 anos, 2 semanas no hospital. Mas, tudo isso que eu estou falando, eu estou enxergando a escola, estou enxergando a sala de aula, eu estou enxergando as políticas, estou enxergando a pesquisa. Porque os 42 anos nos trazem esse contínuo experiencial, né? Muitas vezes a gente tem essa experiência, mas a gente nem significa ela, porque a gente esquece do que viveu e de que aquilo, e nem sequer valoriza aquilo que viveu e que vive como algo significativo. Vou fechar aqui só com, eu não sei reproduzir igual o que o professor Fernando Becker fala no livro dele, Ser Professor é Ser Pesquisador. Mas ele diz que quando o professor se descobrir um professor pesquisador, esse professor não vai simplesmente refletir sobre a sua prática, mas vai refletir sobre a sua prática, vai intervir nela, vai sistematizar os conteúdos da reflexão e vai fazer mais, vai compartilhar esses conteúdos e as suas assertivas, as soluções que encontrar com os seus colegas. Quiçá com um público maior, como vocês vão fazer hoje à tarde, né? Nas oficinas. E ele diz que quando um professor da escola faz isso, ele contribui, ele terá uma contribuição não só com os seus alunos, com a sua escola, com os seus colegas, com outras escolas. Ele terá uma contribuição muito significativa com a educação como um todo. Portanto, ele terá cumprido parte do seu compromisso social, ético e político com a educação e com a sua docência. muito obrigada. Então, gostaria de agradecer. Vamos reforçar esse recadinho sobre o intervalo, de 10 a 15 minutos no máximo. E nós gostaríamos de pedir a todos que tenham um cuidado especial em relação à continuidade da programação, porque nós temos uma programação na sequência no bloco J, especialmente direcionada aos secretários municipais de educação ou seus representantes. Tá? Então, os secretários municipais ou representantes vão para o bloco J, logo depois do intervalo. Estarão acompanhados da professora Terciane e também da professora Adriana. Os demais, fiquem atentos às inscrições que realizaram, porque nós teremos atividades aqui e teremos atividades aqui na sala ao lado. A programação completa do evento está fixada logo à entrada. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem consultar as anotações, ok? Por hora, muito obrigada. Um excelente evento a todos.